Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do Lado F, o podcast da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, onde nós pretendemos dar a conhecer os nossos farmacêuticos numa visão 360, mostrando não só o seu lado profissional, mas também o seu lado pessoal através das suas histórias e vivências. O convidado deste nosso podcast é o Nuno Cardoso. Olá Nuno, em nome da APJF é uma grande honra ter-te aqui connosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Nuno é farmacêutico, mora na zona da Almada, tirou o curso na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, tendo acabado o mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas em 2013, sendo que teve um percurso sempre muito marcado pelo associativismo, onde foi membro e presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Em termos de percurso profissional, o Nuno iniciou o seu percurso como secretário técnico da Ordem dos Farmacêuticos. De seguida, teve um mandato na ADIFA, na Associação de Distribuidores Farmacêuticos, enquanto presidente, tendo ainda feito parte de alguns grupos da European Healthcare Distribution Association. Atualmente, exerce funções na Associação Nacional de Farmácias. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Nuno. Tirando esta pequena introdução e em pequenas palavras, quem é o Nuno? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite da APJF para estar aqui convosco, é um grande gosto. O meu nome é Nuno Cardoso, eu tenho 31 anos, sou de Almada, sou farmacêutico, tirei o curso na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, portanto, que é a minha alma mater, sou sportinguista, sou uma pessoa como se costuma dizer, uma pessoa de família. Gosto muito de estar com a minha família, é algo que é obviamente um pilar na minha vida. Sou, diria, um pouco workaholic, e talvez seja um defeito ou não, mas acho que é algo que me caracteriza. E sou, acima de tudo, um apaixonado por aquilo que faço no dia-a-dia. E gosto muito também, eu diria que se calhar despendo algum do meu tempo é ver futebol, Fórmula 1, por aí, e acho que, assim, de forma sumária, é quem eu sou. Bem, sem sabermos, já temos aqui duas paixões em comum, que é o futebol e a Fórmula 1. Começando aqui a nossa primeira pergunta, pegando um bocadinho olhando um bocadinho para o teu percurso, o teu percurso académico esteve intimamente ligado ao associativismo. Como é que tu achas que este percurso associativo acabou por marcar e foi importante para o teu percurso profissional? Este é um tema que invariavelmente surge. Eu diria que o associativismo foi e é basilar naquilo que é o meu percurso profissional e ainda o associativismo estudantil. Eu costumo dizer que aquilo que passei durante a faculdade, durante os anos de associativismo, e o associativismo é mais do que a própria associação, tudo aquilo que são os grupos organizados em que nos envolvemos na faculdade e depois também já enquanto profissional, mas são aquelas experiências que, por muito que nós demos no dia-a-dia àquelas casas, nunca será possível devolvermos na mesma medida em que essas casas nos deram a nós próprios. E passo a explicar porque não é nada material, é tudo muito daquilo que é as nossas vivências, aquilo que é a nossa construção enquanto pessoa, aquilo que são as nossas valências e aquilo que foi a experiência associativa é o iniciar, na realidade, sem nós sabermos, é o iniciar da vida profissional sem as questões financeiras. Porque, na realidade, nós na faculdade, e eu falo aquilo que foi a minha experiência da Faculdade de Farmácia de Lisboa, o que é certo é que a experiência associativa é algo que está muito estruturado, muito profissionalizado e de uma forma muito atempada, iniciando-nos naquilo que é como é que nos devemos organizar e planear trabalhos, como é que nos devemos trabalhar em equipa, como é que nos devemos posicionar no próprio mercado profissional, porque temos um contacto muito prévio com aquilo que é a vida profissional e, acima de tudo, como é que podemos, em conjunto, construir algo em prol dos outros, como é que conseguimos construir uma missão e vestir a camisola de uma casa. E é isso que o associativismo nos traz. E foi isso que eu senti quando iniciei depois o meu percurso profissional, que de facto tinha muitas experiências já adquiridas, obviamente numa outra dimensão e num outro contexto, mas que na realidade me preparou para aquilo que foi depois o início do meu percurso profissional. E de facto eu considero que foi uma oportunidade de excelência
para construir e para me preparar para a vida profissional. Obviamente que depois a minha vida profissional tem sido também muito por si só ligada ao associativismo e se calhar aí ainda mais exacerbada é esta relação. Mas se eu falar com outros colegas que não continuaram depois a trabalhar na parte associativa, mas na indústria farmacêutica, na farmácia comunitária e nas mais variadas organizações, todos sentem o mesmo, que de facto foi uma escola para além da escola. Era aquilo que o professor Moraes dizia na faculdade, sempre que havia as tomadas de posse da Associação de Estudantes, é que a Associação de Estudantes era uma escola para além da escola. E de facto, quando entramos depois no mercado profissional, verificamos que é isso mesmo, porque há muitas coisas que se calhar poderiam ser a primeira vez com as quais iríamos contactar, mas nós já tínhamos ali alguns princípios, algumas ideias e de facto foi, como disse, basilar para aquilo que foi o início do meu. Pegando nesse ponto e começando a falar um bocadinho do teu percurso profissional, acabaste por ter feito parte de várias estruturas, identidades do setor da saúde em Portugal. O que é que, para ti, quais foram as principais motivações e os timings que te levaram a querer abraçar novos desafios? É curioso porque tanto as motivações como os timings é um tema que para já é muito variável, não é? Consoante a situação. E por vezes até pode não existir necessariamente uma motivação ou um timing e as coisas simplesmente acontecem porque há determinada situação que leva a que tal aconteça. Eu felizmente sinto que sempre que tive a oportunidade de fazer uma mudança, sinto que foi no momento certo, porque das duas uma ou sentia que de alguma forma já estava demasiado confortável naquilo que já fazia atualmente, e isso para mim é um sinal de que se calhar está na hora de me voltar a desafiar e de mudar e de encontrar novos desafios e novas experiências. Mas por outro lado também tem que ser no momento em que sintas que aquilo que querias fazer, ou que de alguma forma sentes que aquilo que é a tua visão, que a casa está arrumada. Pode estar completamente desarrumada na visão de outra pessoa, mas aquilo que era a tua visão, aquilo que tu te propunhas, que de alguma forma já conseguiste construir, pelo menos os pilares para essa visão. E felizmente sempre que me surgiu a oportunidade de ter aqui uma mudança, ou pelo menos aquela mudança que me fez sentido, porque por vezes temos outras que consideramos que não é o momento ou que não é aquilo que nós queremos, de facto tive essa sorte de aparecer sempre um desafio e foi assim que foi tendo essas mudanças. Mas eu diria que não existe um timing específico nem uma motivação concreta. Eu acho que temos é que nos sentir, por um lado, que aquilo que assumimos o compromisso de fazer, que o executamos, porque acho que é muito importante nós sermos fiéis àquilo que foi os nossos compromissos quando alguém, de alguma forma, acredita em nós e nos dá um determinado desafio. E depois, por outro lado, que sentes também que uma mudança será bom para a própria organização. E eu acredito plenamente que, por vezes, é importante haver mudanças, porque é sempre bom haver novas ideias, novas formas de estar, novas formas de ver as organizações e que isso contribui para o desenvolvimento das próprias organizações. E associar isso, nós próprios temos a oportunidade também de crescer noutro lugar. E felizmente tem sido assim até hoje, no meu percurso tenho tido essa sorte. E eu diria que são as principais motivações que de facto sentimos estes condicionantes. Pegando em duas palavras que abordaste, que foi mudança e desafio, acabaste por desempenhar a tua função enquanto Presidente da ADIFA com a pandemia da Covid-19. Como é que se enfrenta este desafio e como é que no teu dia-a-dia passas a conseguir dar resposta ao que na altura se chamou o novo normal? Sim, isso foi uma experiência, diria que é quase 360 graus a mudança, porque, conforme se recordam, nós, em março de 2020, passávamos por uma realidade em que o mundo mudava a cada 24 horas, ou se calhar até menos. Isso associado, efetivamente, ao assumir novas responsabilidades na altura na ADIFA, portanto, uma estrutura de âmbito nacional, que representa os grandes distribuidores farmacêuticos de serviço completo no país. É verdade que tinha a vantagem de que estava na ADIFA desde a sua fundação e desde a sua construção e que no seu dia-a-dia estava muito confortável com aquilo que era a sua dinâmica, mas o que é certo é que assumir novas responsabilidades num contexto de grande incerteza e mudança foi um desafio muito, muito grande e muito motivador. Mas em realidade, como qualquer desafio, aquilo que nós temos que ter é
por um lado, alguma humildade, alguma ponderação, perceber que não fazemos nada sozinhos e aquilo que era essencial naquela altura era ter uma comunicação constante com todos os associados e toda a direção, na ótica de que praticamente 2 em 2 dias tínhamos que reunir, nem que fosse um bocado, para perceber o que é que mudou, o que é que temos que adaptar e o que é que a ADIFA naquele momento poderia acrescentar e ajudar os seus associados. Termos uma colaboração constante com aquilo que são as autoridades, com aquilo que eram os reguladores, com aquilo que era a sociedade civil, os vários stakeholders do circuito, e tentar também, obviamente, ligar isso àquilo que era a estrutura executiva, à equipa, àquilo que era a estrutura diretiva e as próprias estruturas operacionais das várias empresas. E isso foi um grande desafio, mas foi, lá está, também por si só muito motivador, porque foram, diria, meses de grande dinamismo, mas que valeram muito a pena, porque todos os dias crescíamos, todos os dias aprendíamos, todos os dias nos adaptávamos, todos os dias refazíamos coisas que tínhamos decidido e que afinal já não faziam sentido no dia a seguir, e isso acho que nos ajuda também a construir aquilo que nós somos, não é? Aquilo que somos enquanto profissionais. E acho que foi uma experiência muito gira e muito desafiante, mas para a qual eu sinto um grande orgulho daquilo que foi, não só aquele último ano e meio enquanto presidente, mas aquilo que foi a minha experiência durante quase 5 anos na ADIFA, e hoje em dia vejo a ADIFA com um grande dinamismo e com uma grande capacidade e de afirmação no próprio setor, e é algo que me deixa bastante orgulhoso, a mim e a todos os outros com quem partilhei esta experiência e este desafio. E numa visão mais macro, achas que a pandemia, como é que ela marcou o setor farmacêutico, quer em Portugal, quer a nível mundial? Foi um impacto, no fim do dia, que podemos dizer que foi positivo, ou achas que trouxe mais coisas menos positivas do que positivas? Assim, eu diria que positivo em si nunca poderemos caracterizar por tudo aquilo que a pandemia trouxe, não é? Tudo aquilo que foram as mortes, as hospitalizações, aquilo que as pessoas sofreram, não só em termos de saúde, mas a nível de sociedade, pelas questões dos confinamentos e afins. Portanto, eu diria que o balanço final nunca poderá ser positivo. Agora, eu acho que marcou o setor, a sociedade como um todo, mas o setor de uma forma indelével, porque aprendemos que, primeiro, que nada é certo e que tudo pode mudar de um momento para o outro. Mas também aprendemos que o setor vive numa harmonia muito específica entre os vários stakeholders. Acho que ficou claro que não existe farmácias sem distribuição, não existe indústria sem farmácias, que não existem doentes, ou as pessoas que vivem com doença não conseguem ter as suas necessidades satisfeitas sem o circuito do medicamento no seu todo. E que o circuito do medicamento não vive também sem reguladores e sem decisores políticos que também têm que agir com agilidade e com celeridade, porque por vezes, no meio da incerteza, temos que encontrar novas soluções e novas formas de fazer as coisas. E eu acho que isso foi um ponto positivo, porque de facto veio estreitar as relações entre todos, porque se percebeu que, no meio de tanta incerteza, se nós não nos organizássemos entre nós para dar resposta àquilo que eram as necessidades das pessoas e da sociedade, as coisas não iriam acontecer. E é muito importante quando nós, no dia-a-dia, por vezes podemos ficar com a ideia que por nós próprios conseguimos viver, mas na realidade não conseguimos fazer nada sem os outros. Nada funciona sem um trabalho em conjunto. Exatamente. Eu acho que a pandemia reafirmou isso de uma forma como se calhar já há muito tempo não percebíamos. E depois percebemos também outra coisa, que é, não existe setor que esteja preparado para uma coisa destas. Mas é certo que existem setores que estavam mais preparados do que outros. E eu acho que, fazendo o balanço, o circuito do medicamento no seu todo, portanto, desde a investigação até aquilo que é a dispensa e a toma por parte das pessoas da sua terapêutica, estava mais preparado do que muitos outros setores. E só isso é que permitiu esta agilidade na adaptação, o terem aparecido vacinas com a rapidez que apareceram, o terem existido atividades, como foi a Operação Luz Verde, que envolveu todo o setor de uma forma quase de um dia para o outro, porque de facto havia aqui uma grande resiliência, uma grande capacidade de adaptação do setor, que eu diria que muitos outros não tinham.
E, portanto, eu acho que, reforçando que acho que da pandemia não se pode tirar nada de positivo, mas fazendo o balanço, acho que houve aqui certas coisas que podemos concluir que correram bem. E eu acho que há certas medidas, inclusivamente, certas iniciativas e certas experiências que foram implementadas que já não têm volta a dar, porque percebeu-se que há novas formas de fazer as coisas, há novas formas de servir as pessoas, como é o caso, por exemplo, da dispensa de medicamentos hospitalares através das farmácias comunitárias. Isso foi algo que ganhou uma escala durante a pandemia que não tinha até então, e acho que agora todos nós conseguimos concluir que não há razão nenhuma e nem há forma disto voltar atrás. E isso também, a pandemia, de alguma forma, acelerou determinadas coisas que estavam, de alguma forma, com alguma dificuldade em ganhar tração, e acho que isso acabou por trazer alguns contributos para aquilo que vai ser o futuro da nossa sociedade. Portanto, eu acho que marcou de uma forma significativa o setor. Agora saibamos nós aproveitar aquilo que foram as boas experiências e as más e implementar isso, ou corrigir ou implementar de uma forma sistematizada, de uma forma estruturada e não deixar cair essas boas experiências, porque também uma coisa que a história nos diz é que temos tendência a esquecer rapidamente as coisas e voltar-nos a readaptar àquilo que existia antigamente. E aquilo que foram boas experiências, acho que não as podemos perder e a nossa responsabilidade como sociedade não deixar que isso aconteça. Pensando agora um bocadinho, se calhar, no teu lado mais pessoal e olhando em retrospectiva e olhando para o teu percurso, fazias alguma coisa diferente? Isso é uma pergunta altamente complexa e que a resposta não é propriamente direta. Se a pergunta for, olhas para trás, para aquilo que foi o teu percurso, as tuas vivências, aquilo que tens vindo a fazer, e com aquilo que sabes hoje, se fazias coisas de forma diferente, a minha resposta é claramente que sim. Eu acho que até seria estranho se não o fizesse, ou pelo menos não seria demonstrativo de uma abertura e capacidade de aprender e crescer com aquilo que é a nossa vida, tanto profissional como pessoal. Portanto, claramente que sim, fazia muita coisa diferente. Se me perguntares se eu mudava aquilo que tinha feito, se de alguma forma mágica fosse possível voltar atrás e mudar determinada ação ou determinada decisão sem saber aquilo que depois iria ser a consequência à data de hoje, eu não mudava, porque felizmente durmo de consciência tranquila e não há nenhuma decisão que me faça a chegar ao ponto de querer mudá-la, e tudo aquilo que fiz mal, que foi muita coisa, ajudou-me a crescer, ajudou-me a construir aquilo que sou hoje em dia, e estou certo que todos os dias continuo a tomar decisões que provavelmente amanhã já não as tomaria, mas acho que faz parte, e felizmente não há nada ao ponto que me faça querer mudar aquilo que foi o meu passado, mas e como tal eu não mudaria nada. Agora obviamente que faço uma retrospectiva e encontro N coisas que fazia de forma diferente se fosse hoje a tomar essas determinadas decisões ou ações ou o que fosse. Desafiante um bocadinho a fazer o exercício ao contrário e pensando no futuro, onde é que tu te vês daqui a 10 anos? Ou de que forma te vês, se calhar? Eu vejo-me onde me sentir motivado, desafiado, a cumprir uma missão, seja ela qual for, desde que eu me reconheça com essa missão e também reconhecido. Ainda há cerca de um ano e meio, numa entrevista que na altura dei, perguntavam-me se eu estava na cadeira de sonho. E aquilo que eu na altura respondi, e que continua a rever-me totalmente com essa resposta, é que felizmente ao longo da minha vida tenho tido a oportunidade de estar em várias cadeiras de sonho. E que as cadeiras são isso, que é, se nós nos sentirmos motivados e sentimos que estamos a contribuir para algo maior que nós, no dia-a-dia, e que trabalhamos em prol de alguém que acreditamos, seja lá o que isso for, é aquilo que se costuma dizer, se gostas daquilo que fazes, não tens de trabalhar um único dia, porque fazes aquilo com alguma naturalidade. E felizmente tenho tido essa oportunidade. Hoje estou novamente numa cadeira de sonho, tal como tive na experiência anterior, tal como tinha estado nas experiências anteriores, e não faço muitos prognósticos de onde é que estou daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10, desde que esteja naquilo que é a minha cadeira de sonho para o momento, que pode ser a que estou neste momento, estarei feliz, e portanto para mim é muito mais pelo projeto e por aquilo que ele significa, do que propriamente se é no sítio A, B ou C. Eu felizmente estou muito desafiado neste momento, muito motivado, e só estou focado naquilo que
que é o meu desafio atual. E até porque eu tenho este princípio e que não é, que é algo que é natural, que eu tenho uma grande tendência a vestir muito a camisola daquilo que estou a fazer. E quando estou num determinado projeto, respiro isso de 24 horas por dia. E enquanto assim for, estou altamente motivado e, como tal, neste momento não penso, daqui a 10 anos, penso o que é que tenho para fazer amanhã. Ainda em termos de futuro, se pudesses dar um conselho aos futuros farmacêuticos, qual é que seria? Um conselho, é o que eu digo sempre, que é sejam felizes. Em tudo o que isso representa. Não é só a questão pessoal, a questão profissional, que é, se não se sentem, lá está, motivados, desafiados, não sentem que aquilo que fazem no dia-a-dia é aquilo que os motiva e aquilo que os satisfaz, mudem, procurem outra alternativa, não tenham medo de errar, não tenham medo de ir para o mar e depois, afinal, não gosto disto, vamos mudar. Obviamente que tenham alguma ponderação, porque também é importante não estar sempre a mudar, não é? Pelo menos de 6 em 6 meses, mas acima de tudo, façam uma coisa que os faça feliz. Que os sintam este vestido da camisola, que sintam que todos os dias vão contribuir para algo que é maior que eles. Se assim for, tudo o resto vem de arrasto. Eu acho que a ser um conselho, acho que é a coisa que é mais importante, que é no dia-a-dia nós acordarmos felizes com aquilo que vamos fazer. Eu acho que isso é o mais importante. Antes de terminarmos, nós temos aqui um desafio de prepararmos 5, 6 perguntas de resposta rápida. Desafiamos-te a responderes apenas uma palavra. Não sabemos se dá em todas, mas a primeira pergunta, uma pessoa que tenha marcado o teu percurso. Pois é difícil uma palavra, mas vou tentar ser rápido. Primeiro, a minha família, no seu todo, é aquilo que me tem marcado o meu percurso pessoal, profissional, não é? Daquilo que eu sou, devo muito à minha família, como é óbvio, tudo aquilo que são as nossas vivências. A nível profissional, há 2 pessoas com as quais tenho vindo a partilhar muito aquilo que é a minha experiência profissional, que é a Emma Paulino e o Diogo Gouveia, que é indissociável, portanto, nestes 10 anos de experiência profissional, que estiveram lá sempre de uma forma ou de outra, portanto, claramente que tenho que reconhecer e identificar ambos neste percurso. A segunda, uma frase que te identifique. Uma frase que me identifico, eu diria que é... Há uma frase que é conhecida, que é mantenha os olhos nas estrelas, mas os pés no chão. Eu acho que isso é muito importante quando falamos em, não só, por um lado, em ousadia, mas por outro lado, em humildade, que é algo que eu acho que é muito importante, que é nós termos a capacidade de, não só a resiliência e a capacidade de mostrar aquilo que é a nossa opinião, ir para novos desafios, ter sempre a ambição, isso é muito importante, mas é muito importante nunca deixarmos de ter os pés no chão, porque a vida dá muitas voltas. Aquilo que hoje é verdade, amanhã não é. Aquilo que hoje para nós é uma certeza, amanhã deixa de ser. E isso é uma frase que eu gosto muito, porque eu acho que diz tudo. Que é muito importante termos uma estrela norte e sabermos para onde é que queremos ir. Para onde queremos ir hoje não é necessariamente para onde queremos ir amanhã, isso está tudo bem. Mas nunca deixarmos de ter em consideração quem é que somos, de onde é que viemos, e que é sempre importante termos aqui quase uma palavra amiga com outra pessoa, seja ela quem for. Portanto, para mim, claramente que é uma frase que é muito importante. E agora desafiar-te a escolheres uma cidade. Esse para mim é fácil, Almada. É a cidade onde me viu nascer, crescer e que felizmente tive uma infância que me enche as medidas e é devida à cidade. Não estou a conseguir cumprir com ser só com uma palavra, não é? Por último, aqui deixamos-te usar 2, passo a expressão, uma série e um livro que recomendes. Série, eu gosto muito de ver séries, mas claramente um clássico dos tempos modernos é Os Sopranos, para mim é a série de eleição. Livro, há um livro que eu gosto muito que é o Jogo Infinito, do Simon Sinek, que basicamente explica um bocado isto, que é não nos focarmos tanto no imediatismo do hoje, pensarmos muito naquilo que é a visão de futuro, o impacto das decisões de hoje no amanhã, e portanto claramente que é um livro que eu gosto muito e que de alguma forma caracteriza muito a minha forma de ver as coisas. E para terminarmos, e uma pergunta que nos tem acompanhado ao longo dos 4 episódios anteriores, aqui no lado F temos procurado um bocadinho caracterizar de que forma é que temos um papel único e diferenciador enquanto farmacêuticos na sociedade. O que é que nos move, o que é que nos realiza e de que forma é que nós conseguimos marcar a diferença. Qual é que consideras que é o teu lado F?
Isto é quase ao estilo do que dizem os teus olhos, não é? Versão farmacêutica. Exatamente. Eu diria que o meu lado F, eu acho que é muito provavelmente a vontade e o compromisso. Porque eu acho que nós temos de ter sempre vontade de mudar o mundo e o mundo muda-se com cada ato que nós fazemos. Nós às vezes acreditamos que o mundo para se mudar é preciso muita coisa, às vezes com pequenos passos mudamos o mundo, aquilo que é a nossa dimensão. Eu acho que é preciso termos uma grande vontade e resiliência de não desafiar o status quo por vezes e ter vontade de fazer essa mudança e de não desistir. E depois é o compromisso, que eu há pouco referia, que é muito importante nós sermos fiéis aos compromissos que assumimos. Não quer dizer que isto não se mude, e aquilo que é um compromisso que assumimos hoje, daqui a 6 meses pode ter deixado de fazer sentido e isso tem que se rever e mudar, não tem problema nenhum. Mas é importante termos aqui alguns princípios e os compromissos que assumimos, sermos fiéis a esses compromissos, eu acho que é muito importante. Portanto, eu diria que a vontade e o compromisso são duas características que eventualmente fazem o meu lado F. Chegámos então assim ao fim do 5º episódio do Lado F. Agradecer ao Nuno. Mais uma vez foi uma grande honra e um grande prazer ter-te aqui connosco. Aí em casa esperamos que tenham gostado e continuem a acompanhar os próximos episódios do Lado F. Obrigado.